Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje a gente vai ver essa notícia aí, ó. STF libera o porte da planta para uso pessoal. Eu vou falar planta porque eu acho que o YouTube não gosta muito que eu fale o nome real, ok? Então vocês me entendem. Ainda não liberou de fato porque faltam alguns votos. E os ministros, teoricamente, podem mudar de opinião até o final do julgamento, mas não deve acontecer, já tem a maioria dos votos, já foi bastante debatido isso aí. E trata-se do seguinte: eles estão debatendo sobre a Lei 11.343, mais especificamente o artigo 28, que diz o seguinte, ó, temos aqui. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, vai tomar um pito, vai tomar uma palestrinha, prestação de serviços à comunidade, pintar uma parede, um meio-fio, sei lá, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tudo isso aí depende do que o juiz entender, ok? Mas teria que ser conduzido à delegacia e etc e tal, vocês entenderam. As mesmas medidas submetem-se quem para consumo pessoal semeia, cultiva, etc. Mas o importante é o seguinte, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, ia pegar o caso concreto e analisar e aplicar uma pena. Ou até deixar de aplicar uma pena. Ok? Ah, só toma um pito aqui e vai embora. Mas não entra como antecedente criminal, tá? Então, basicamente, já havia uma descriminalização, não muda muita coisa. O que eles estão discutindo aqui é justamente não só o artigo 28, como o parágrafo 2º, que dá a liberdade ao juiz de olhar para o contexto, analisar o contexto e definir se era para uso próprio ou não, se era para consumo pessoal ou não, sem falar em quantidade, ok? Eles alegam que isso aí, diante do nosso histórico social, os juízes tendiam a olhar para pessoas de uma determinada cor e definir que não era para consumo pessoal. Entendem o que eu estou dizendo? Então, para evitar esse tipo de interpretação, que obviamente pode acontecer, né? O ideal seria que a gente tivesse realmente uma análise do caso concreto, olhando todas essas circunstâncias que a lei fala. Agora, a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes existe mesmo um certo preconceito, né? Um certo não, existe um preconceito. Então, acabava que você punia certas pessoas e deixava de punir outras. Então, para estabelecer um critério objetivo, eles queriam estabelecer um critério objetivo, começaram a falar então que, de qualquer forma, não tem essas penas mais e eles precisavam definir um critério, como eu disse, objetivo. E aí estão tentando definir pela quantidade de produto, de planta que a pessoa carrega, certo? E aí a gente tem algumas posições. Votaram pela descriminalização, acabar com isso aí, não tem criminalização. Já não tinha, tá? Porque isso não são penas penais, mas penas administrativas mesmo. O senhor Gilmar Mendes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Alexandre Moraes, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Maioria já, tá? E contra a descriminalização, Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. Dias Toffoli e Luiz Fux entendem que a lei em vigor não trata como crime, né? Portanto, é constitucional, é uma medida socioeducativa, uma medida administrativa. Ok? Qual o grande problema disso aqui e por que essas três pessoas votam contra a descriminalização? Porque a lei, ela estabelece aqueles critérios. Você pode, talvez, dizer que a lei ali é inconstitucional naquele parágrafo, na sua totalidade, mas você não pode estabelecer, como julgador, um critério. Isso seria legislar. E legislar não cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Poder Legislativo. Correto? Quem já estudou aí ciências políticas, história, filosofia, etc. Então já sabe, qualquer pessoa que está na escola deveria saber disso. Você tem uma tripartição de poderes, cada um tem seus atributos, cada um é responsável por uma parte do governo, uma parte de uma função do Estado. Tá? O juiz julga, o legislador legisla. Então, o que a gente viu, e talvez o pior de tudo, porque na questão prática não muda nada.
Na questão prática, a gente já viu aqui que eram penas que, pô, o policial tem que pegar o sujeito, verificou ali que é pouca quantidade, vai levar o sujeito para a delegacia, ele vai tomar um pito, o cara passar o dia inteiro ali assinando folha, mandando o cara para audiência, aí o policial tem que ir na audiência. Então, na prática, isso já não acontecia. A gente vê todo dia, saia na rua de um grande centro do Brasil, você vai ver que não existe isso, tá? Mas deixaram bastante claro aqui, inclusive o Luiz Fux, o Toffoli, o Barroso, que não se trata de legalização. Então, você usar isso em público ainda continua não podendo. O artigo, ele trata de adquirir, guardar e tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Não é o uso. O uso continua proibido, ok? Então, basicamente, na prática, não muda muita coisa, ou se é que muda alguma coisa. Mas a gravidade disso aí é o fato deles estarem entrando nos poderes de outro poder, com P maiúsculo, do Estado brasileiro, que é o legislativo. E isso trouxe várias reações, tá? Reação tanto do Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, quanto do Rodrigo Pacheco, do Senado. Os dois se posicionaram, o Arthur Lira já vai nomear um grupo de estudos para propor uma lei, existe já uma lei, vamos ver aqui, ó, tensão com o Congresso. É isso aqui, é o judiciário querendo se portar como o editor geral da nação. Aquele cara que vai dizer o que é certo, o que é errado, sem ter um voto. Eles não são eleitos, e o Fux diz isso no voto dele. E apesar de dizer isso, que eles não têm votos, que eles não são juízes eleitos, ainda assim ele vota para alterar a lei, para fazer uma lei. Porque diz que o Congresso ficou inativo. Ora, se o Congresso ficou inativo, é decisão dele. Às vezes, como eu disse em outro vídeo, a gente tem um equilíbrio social. Não é legal que a gente mexa nisso, porque vai causar um certo atrito, a gente não quer mexer nisso agora, deixa isso para lá. Tá bom como tá, apesar de incerto. Isso é prerrogativa do Congresso. É o Congresso que decide. Mas os nossos iluminados acham que podem legislar, acham que podem levar a sociedade para onde eles acham que é o seu ápice, ou que é o melhor para a sociedade. Não cabe a eles decidir isso. Cabe a eles interpretar a lei, interpretar, no caso da Suprema Corte, a Constituição e aplicá-la. Ponto. Ok? Então, o Rodrigo Pacheco se posicionou, como eu disse, o Lira se posicionou também, e isso causa... o André Mendonça, que é o ministro, disse que está passando por cima do legislador, e é exatamente isso que está acontecendo, tá? E é exatamente isso que pode causar problemas. Então, assim, o que eu vejo que o Congresso pode fazer, tá? Responder à altura. Então, se você pegou uma pauta e tentou progredir com ela, no sentido progressista mesmo, tentou mexer para ampliar os casos, a gente faz uma lei e restringe os casos. Você tentou ampliar os casos de aborto, a gente vai pegar aqui, então a gente vai restringir. Foi o caso, por exemplo, daquela lei que equipara os crimes de aborto depois de 22 semanas com o crime de homicídio. É uma tentativa de resposta. Eu falei isso no vídeo em que eu tratei. É uma tentativa de resposta ao Judiciário. Vocês vão adiantar as pautas? Então a gente pega e retroage. A gente torna um pouco mais rígido. Isso é ruim para todo mundo, mas eu acho que é a resposta que o Congresso tem que dar, sim. Para que eles parem de querer avançar pautas que são caras a eles, que não têm nenhum voto. Entende? Então, o grande problema não é descriminalização, não há legalização, não muda muita coisa, se é que muda alguma coisa, na prática do dia a dia, mas é mais uma vez o STF tentando colocar os bois na frente, o carro na frente dos bois, tentando usar o seu poder para passar uma pauta que lhe é cara, mas que não é cara à sociedade, porque os seus representantes assim não o decidiram. Vamos ver, mais uma vez, onde é que isso vai. Mas a corda está sendo, mais uma vez, puxada, ok? Senhores, era esse o vídeo de hoje. Um vídeo curto, um vídeo simples, só para explicar. Não causem, não há pânico,
não há pânico, nada muda, nem mudou de verdade ainda, porque falta, né, formalizar o final disso aí e prolatar a sentença. A sentença não, o acórdão. Ok? Era esse o vídeo de hoje. Vou deixar, como de sempre, um livro aqui na descrição como indicação e também uma biblioteca de indicações de livros meus. Meus não, que eu indico, ok? Senhores, e convido vocês também a seguir este canal, a deixar o seu like, deixar um comentário, interagir de alguma forma e conhecer as nossas lives que acontecem todos os dias, de segunda a sábado. Lá pela meia-noite, meia-noite e meia, a gente conversa, troca uma ideia, fala sobre tudo e também vemos as notícias do dia. Beleza? É isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Falou, valeu e fui.